Olá, alunos, professores e a todos aí que irão assistir aí a essa aula aí do novo ensino médio, né? Mais uma aula aí, né? Dando aí, na realidade, a finalização da atividade 1, né? Desse componente aí que vocês vão ver agora na tela. Então tá lá, ó, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Nós vamos falar aí em cima da atividade 1 e da sistematização 2. E o tema aí que é proposto na atividade é o tempo geológico da Terra. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia do Centro de Mídias, né? A unidade curricular que faz parte deste componente aí, desculpa, vamos primeiro para o aprofundamento, né? O aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade. A unidade curricular é a unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. E, novamente, o nosso componente curricular que nós vamos ver aqui é o componente 3, das rochas ao solo. Entenda esta transformação. Tá, então chegamos aí ao final da atividade 1, né, dando aí, né, sugestões aí de trabalho para os professores e alunos fazerem na sala de aula em cima aí desse material de apoio pedagógico que vocês têm aí na escola. Vamos ver as habilidades aí dos eixos estruturantes? Tá lá, ó. A principal, né, o principal eixo estruturante desta aula aqui, como todas as anteriores, é a investigação científica. E as habilidades são as habilidades de Ciências Humanas Sociais Aplicadas 01, 02, 03, tá certo? Então ainda, né, trabalhamos aí com a investigação científica, né, dentro dessas habilidades dos eixos estruturantes, mas também tem as habilidades do currículo paulista, tá certo? Então vamos lá colocar na tela as habilidades aí do currículo paulista. As habilidades são também das Ciências Humanas Sociais Aplicadas 103, 306. Qual o objetivo? Compreender e investigar as dinâmicas dos processos de formação e evolução do planeta Terra, trabalhando com a noção de tempo geológico, entendendo que a Terra é um sistema com dinâmicas internas e externas, responsáveis aí pela formação do relevo. Certo, galera? Então é isso aí, ó. A gente está aí trabalhando, né? Começamos lá mostrando, né, o planeta, né, a formação do universo, não explicando, né, como surgiu o universo, mas dando, né, sínteses, né, sobre o processo, né? Porque a realidade, o nosso tema é sobre o solo, né? Mas quando falamos de solo, isso eu falei já em aulas anteriores, a gente também tem que lembrar aí que houve um processo geológico aí de bilhões de anos para nós termos aí uma superfície que atualmente nós utilizamos, né, para sobreviver, né? Falando aí de agricultura, falando de pecuária, falando aí dos setores da economia, matéria-prima. Então, se tiver um histórico aí, nós fizemos aí, destrinchamos para vocês aí, né, a tabela do tempo geológico e chegamos ao final, né, falando daquele período, né, que está sendo muito discutido ultimamente, né, que começamos a falar no desenvolvimento, né, e se estendemos aí na sistematização 1 e vamos nos estender na sistematização 2, porque é o tema abordado nessa sistematização. E para isso eu trouxe um vídeo, né, que é um vídeo aí da TV Unicamp, né, do ano de 2016, para vocês verem que a discussão é uma discussão bem longa, né? Eu falei para vocês que está aí há mais de 30 anos, e é um vídeo muito legal porque está falando aí sobre diálogos do Antropoceno. E aí daqui a pouco nós voltamos para continuar essa aula. O Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia do Instituto de Geociências da Unicamp realizou em 30 de março o debate Diálogos do Antropoceno. O evento teve como objetivo criar um espaço para a discussão sobre os desafios globais contemporâneos, cuja compreensão exige cada vez mais a cooperação multidisciplinar entre ciências naturais e humanas. O conceito de antropoceno foi proposto no início desse milênio, em 2000, pelo químico atmosférico Paul Crutzen. O Paul Crutzen é uma personalidade científica bastante conhecida. Ele ganhou o prêmio Nobel junto com o mexicano Molina com os estudos sobre o buraco na camada de ozônio. Esse é um assunto que já é bastante de domínio público, mas ele faz parte de uma comunidade acadêmica muito séria que estuda macroprocessos que tem a função de estudar o que está acontecendo com o sistema
Terra, os seus macroprocessos, os ciclos biogeoquímicos do carbono, do nitrogênio, do fósforo, da água, e identificando a ação antrópica como um elemento fundamental para explicar essas grandes transformações que a gente está percebendo no planeta. O evento Diálogos Antropoceno foi uma iniciativa nossa para promover diálogos entre cientistas naturais e cientistas sociais. Aqui a gente tem um geólogo falando um pouco histórico do conceito de antropoceno e um economista, ambos professores do Instituto de Geociências, falando. Então, o economista vai falar dos desafios colocados por esse conceito para a economia. A economia é uma ciência muito utilizada em políticas públicas, então a gente quer, na verdade, aproveitar a atmosfera interdisciplinar do Instituto de Geociências, pensando essas interfaces entre ciências naturais e ciências sociais, e o conceito de antropoceno é uma oportunidade única de pensar algo que está na agenda política do mundo inteiro hoje, né? Pensando mudanças climáticas, grandes desastres, e fomentar um debate aberto sobre os potenciais dessa colaboração. Do antropoceno, da época antropocena, como está sendo proposta como um novo período em escala mundial, né? É uma discussão que está sendo levada por vários setores, e é muito importante que a gente que trabalha com as ciências naturais, a gente também dê a nossa contribuição. O antropoceno, apesar de parecer um conceito novo, ele já é um conceito um pouco antigo. Desde a primeira vez que se falou numa época moderna ou recente, né, que foi Charles Lyell em 1873, né, ele já falou num período recente, que depois mudou o nome para Holoceno. E nessa definição de Holoceno já estava implícito a presença humana, né? Então, o que a gente tem nessa questão do antropoceno é que mudaram algumas coisas, mas que a questão da presença humana está se fazendo cada vez mais forte como um registro geológico, né? Então, existem vários marcadores importantes em escala planetária que a gente vai detalhar, que eles podem significar marcadores de realmente um novo período geológico. Essa é uma discussão que está sendo feita, e essa discussão do período, do provável período, né, do antropoceno, é uma discussão muito interessante porque ela tem um caráter multidisciplinar, né? Ela envolve diversas ciências e envolve um canal de comunicação importante entre as ciências humanas e as ciências naturais. A economia, que é a minha área de formação, ela tem sido uma verdadeira usina de ferramentas para fazer políticas, para fazer intervenção na nossa realidade socioeconômica. E, nesse momento, o debate sobre o antropoceno tem sido um momento muito desafiador do ponto de vista desse tipo de intervenção. O que a gente quer para o futuro, na verdade, depende de condições que não estão ao alcance de uma engenharia econômica, de uma capacidade dessas ferramentas de controlar processos que são processos naturais. E nesse momento, eu acredito que as ciências econômicas estão fazendo uma certa revisão de si como ciência e de seus instrumentos, que ainda está muito aquém das necessidades de transformação que os cientistas naturais estão colocando aí para o nosso horizonte, num futuro que, infelizmente, vai se colocando cada vez mais próximo no horizonte. Então, essa é uma oportunidade, eu acho, acima de tudo, de estreitar o diálogo dentro da academia, dentro das diversas áreas científicas, de modo a chegar a uma compreensão melhor a respeito desse fenômeno que a gente está examinando, que é o antropoceno, que traz transformações lideradas pela ação humana no planeta. É isso aí. Olha, veja que interessante esse vídeo, que é um diálogo aí do antropoceno, que foi uma discussão feita na Unicamp, né? Tem várias discussões lá na TV Unicamp, é de 2016. Mas é que eu falei para vocês, esse assunto, né, de fazer a questão do antropoceno se tornar aí um período aí, né, dessa fase aí do tempo geológico, ele já vem bem, né? Já no século XIX aí já foi introduzido lá o Holoceno, né? Como a questão do homem,
o ser humano, né, na realidade, interferindo, né, nos processos naturais do nosso planeta, né, e é o que foi falado. Esse macro processo de interferência do ser humano, ele afeta diretamente, né, não só o nosso cotidiano, como também o cotidiano da natureza, que é um processo lento, é um processo gradual, que houve esse aceleramento. Então, quando você tem essa questão das mudanças climáticas, que é muito discutido, que tem os prós e os contras, tem as mudanças climáticas naturais, mas que levam muito mais tempo do que está acontecendo hoje. Então, por isso, né, essa importância, né, dos alunos, né, de estarem conhecendo nessa discussão aí do antropoceno, que é uma discussão muito legal, até porque já dei vários exemplos aí na sistematização e vou continuar dando aqui os exemplos aí, que aí é umas coisas até interessantes de vocês verem. Vamos lá para avanço da humanidade. Então nós temos aqui, né, até uma pesquisa aí, né, que fala aí sobre qual o nosso papel nessa relação aí no antropoceno, né? E eu trouxe, né, esse esquema aí muito interessante, né, que foi feito aí pela Júlia Souto e Ana Romito, né, que ela fala assim bem claramente, né, as características aí, né, dessa relação do antropoceno. Então tá lá, o avanço da humanidade em diversas áreas foi possível devido ao desenvolvimento da ciência e industrialização. Então eles colocaram lá, ó, tecnologia, alimentação, ciência, comunicação, energia, transporte, tudo isso aí se desenvolveu, né, tecnologia avançada, tudo. Alimentação, né, mais tecnologia, mais produção, mais eficiência igual menor fome mundial. Não quer dizer que acabou a fome mundial. Há uma menor fome em relação ao que a gente via, por exemplo, na Idade Média, principalmente na Europa, né? A questão do crescimento vegetativo, ele estava muito compactado aí em relação à alta taxa de mortalidade, com alta taxa de fecundidade e de natalidade, né? Mas havia uma alta taxa de mortalidade, havia uma expectativa de vida muito baixa, principalmente relacionada aí com a questão da alimentação, muita fome. Mas não quer dizer que hoje acabou a fome, só que há um potencial menor. Então, se produz muito mais produtos do que a população consome. O problema é como a alimentação, né, os alimentos, eles são distribuídos no mundo. Esse é o problema, é a má distribuição da população, dos alimentos, e não a falta de alimentos, como acontecia isso aí, por exemplo, na Idade Média, ou até mesmo no século XVIII, século XIX, mais ou menos nesse período. E aí nós temos o transporte também, né? O transporte, ele também teve um crescimento, né, gigantesco num curto espaço de tempo. Vindo aí os aviões, né, os carros, né, cada vez mais modernos, as motocicletas, o trem, navios aí oferecendo conforto e principalmente rapidez. Então vejam, né, essas características aí, né, essas 6 palavrinhas que foram colocadas aí, como elas se concentram e faz parte da ciência. Né? Então, quando teve essa discussão, aí, o diálogo do antropoceno, se juntou o que o aprofundamento trabalha, né, com 2 áreas, as ciências da natureza, né, e as ciências humanas. Né? Por isso que é interessante esse vídeo, ele retrata claramente uma informação que nós estamos trabalhando neste aprofundamento, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que eu até passei na sistematização 1, né, dando exemplos para vocês, né, e aqui, né, de novo, colocando para vocês aí num contexto aí, né, geral. Então vocês estão vendo lá uma explosão, né, um cogumelo aí explosivo aí de uma bomba nuclear do lado esquerdo na parte superior, né, a questão da urbanização, né, que está aí do lado direito, aí no meio lá no canto esquerdo, né, as fumaças aí das fábricas, né, do lado direito aí nós temos aí a extração de petróleo no mar, né, nós temos a agricultura na parte inferior à esquerda, nós temos aí a extração também de petróleo na parte terrestre. Vejam, tudo isso aí faz parte aí da influência do ser humano na natureza, por isso a questão do antropoceno. Então ele até colocou lá, porém tal crescimento fez pressões importantes sobre o planeta. Então a urbanização massiva, a exploração capitalista dos recursos naturais, tecnologias que alteram características naturais de maneira decisiva, combustíveis fósseis, né, os episódios de bombas nucleares, intensivos agrícolas, entre outros.
Então, na realidade, o que se fala nessa questão aí, né, ditada aí tanto no vídeo, como também aí nesse estudo aí, é a relação do ser humano, né, com a sua interferência no nosso planeta. Né, a que ponto nós chegamos, né, de conseguir fazer, né, uma interferência abrupta, né, de um macro processo, né, como foi dito no vídeo, em relação ao nosso planeta. Né? Então ele está transformando o nosso planeta. Né? Lembrando que isso aí não acontecia até a primeira Revolução Industrial. Logicamente que não, chega a primeira Revolução Industrial e já modifica? Não. Vai aumentando o processo, né? O processo vai indo e vai se mostrando aí, né, essa interferência direta do ser humano aí, vindo aí da primeira revolução, segunda revolução industrial principalmente, com o surgimento aí dos combustíveis fósseis, a terceira revolução, já estamos aí, né, muitos países já estão na quarta revolução industrial, né, essa relação aí que nós temos aí, né, com a sociedade aí interferindo diretamente com a natureza. E aí surge, né, novas situações aí interessantes no nosso planeta. Tá aí um exemplo que está no mapa de vocês, que eu trouxe aqui para vocês observarem. Ó. É o que nós conhecemos aí como plastiglomerado. Tá aí, ó, plastiglomerado é o derretimento de resíduos plásticos de fogueiras ou altas temperaturas nas praias, que mostra aí na imagem 1. Está resultando na formação de um novo tipo de rocha, conhecido como plastiglomerado, que mostra aí a imagem 2, a formação dele, né? O plastiglomerado formado funde-se com o sedimento circundante para criar uma camada de sedimento composicionalmente diferente, mostrando aí na imagem 3. A emergência desta nova camada está sendo usada como evidência física de um horizonte marcador para uma época do Antropoceno, que aí mostra uma estratigrafia, né, que a gente já estudou isso aí na imagem 4, né, esse processo aí, né, de novas camadas aí na nossa superfície. Por isso, né, que aí a gente fala que a interferência do ser humano vai além da superfície, né, como eu falei aí nas aulas anteriores, né. A estrutura geológica do planeta também está sendo influenciada, né, bem lentamente, logicamente, mas a gente vê nesse exemplo aí do plastiglomerado, pelo ser humano, tá? E aí eu trouxe uma imagem, né, de um plastiglomerado, olha só a imagem aí, ó. Depois disso, a produtora aqui, a Karen, disse que não vai fazer mais fogueira na praia aí, né, no luar, né, para ver o luar lá das praias, não vai mais, né? É isso aí, porque olha o que acontece, ó, surge uma nova rocha, olha que é feinha a rocha, hein? Olha lá. Plastiglomerado aí de Camilo Beach, exibido aí na exposição On Planet e Museu, lá na Holanda, né? Na cidade de Haia. Vejam que tem um monte de coisa aí que, logicamente, foi capturada aí das praias, né? Você tem rede de pescador, você tem um monte de coisa aí, plástico, que aparece lá, que com sedimento, principalmente aí da areia, ele foi, né, se sedimentando, se compactando, e aí forma esse tipo de rocha que, sinceramente, você vai usar para quê isso aí, né? É uma situação, ela é um sedimento, né, com um monte de objetos aí jogados aí na praia, acumulados aí com o passar do tempo. Então veja essa interferência, né, geológica que nós temos no planeta, que é uma interferência humana, né, que muita gente aí desconhece, mas que está aqui, ó, o efeito do ser humano na natureza. Então é um processo, né, que é um processo que levou aí um longo tempo. Ó, de novo a imagem para vocês verem, né? E se vocês fizerem uma pesquisa na internet, tem vários exemplos aí de imagens aí de rochas de plastiglomerado, que é interessante até vocês verem, porque para vocês verem o quanto o ser humano interfere. E a gente vê, né? Muitas vezes você tem lá na praia, né? Você tá lá na praia, a pessoa joga papelzinho, deixa a latinha, né? Tudo bem que tem o pessoal lá que pega a latinha, né, para sobreviver, né, para o seu dia a dia, mas não é o certo. O negócio é levar lá, né, alguma coisa para você estar carregando, né, esses objetos que você está descartando e levar para casa e, logicamente, jogar nos respectivos, né, resíduos que você deve jogar. Se é material orgânico, se é plástico,
né, aí faz a reciclagem, se é alumínio, faz a reciclagem. O que não pode fazer é o que acontece muitas vezes, que é uma inconsequência do ser humano, né, uma falta aí de raciocínio até lógico, né, de você simplesmente se alimentar e jogar o lixo na praia como se a natureza fosse lá pegar a vassoura e limpar. Né? Esse que é o problema maior aí do ser humano, a falta, né, até de pensar no futuro. E cada vez mais a gente está aqui. Então tá um exemplo. Então esse plástico aglomerado, Jojo, pode colocar de novo aí para a gente tá vendo, para botar bem na cabeça do aluno, né? Porque ó, isso é o reflexo do que acontece nas nossas praias. Não só aqui no Brasil não, tá? A gente fala aí no mundo todo. Tá certo, galerinha? Aí nós temos aí o progresso responsável. Tá, então temos aí um outro gráfico, né, também das mesmas autoras que eu citei anteriormente. Né, o progresso ele pode ser responsável, onde os avanços ocorrem com cautela, prudência, limites e gestão de riscos. Aí que interessante isso aí. Então tá lá, ó, com o desenvolvimento sustentável é possível evitar o esgotamento dos recursos naturais e atender às necessidades da população atual sem inviabilizar a existência das futuras gerações. E vejam lá que nós temos lá, né, num conjunto, num coletivo ambiental, social e econômica. E aí a gente tem que pensar nisso. E tem que pensar mesmo porque cada vez mais, né, o desenvolvimento sustentável ele está no nosso dia a dia. Então não adianta a gente pensar que a natureza ela é inesgotável, como há um tempo atrás se achava. A água é inesgotável porque vai chover naquele período de chuvas e aí nós vamos ter a mesma captação de água que nós tivemos no ano anterior. Isso não acontece. É só vocês aí pegarem, né, aplicativos hoje, né, e acompanharem, né, quanto você tem, né, de quantidade de reserva de água. Aqui em São Paulo, você pode ir lá pegar no site da Sabesp, vai colocar o aplicativo lá, né, mananciais. E aí você vai observar, por exemplo, que eu acompanho diariamente, que nós estamos aí 3% abaixo, né, do acúmulo dos mananciais, da quantidade de água que nós tínhamos no ano passado. Agora, se isso se tornar um hábito, a cada ano diminuir 3%, 4%, porque nós estamos no fim do período das águas. O mês de março aí vai ser o último período assim, né, oficial, assim, que você vai ter aquela quantidade de chuvas que nós estamos tendo, né? Porque daqui a pouco vai entrar o outono, né, e começa a ter menos quantidade de água, né? A tendência é que no inverno seja um período seco, e a gente sabe que em São Paulo, que é uma região tropical, ela tem a tendência de ter um período longo de estiagem, né, que pode ir de abril até outubro, e às vezes pode até estender um pouquinho mais, entendeu? Então, esses exemplos têm que ser dados. Então, você como cidadão, você também pode acompanhar esses dados, entendeu? Porque faz parte do seu cotidiano. E água hoje está virando assim uma espécie rara, né? Cada vez mais encarecendo aí as contas de água, né? Aquelas garrafinhas de água que eram, né, praticamente de graça, hoje também está ficando caro, né? Então, tudo isso aí, né? Isso aí é um reflexo, né, do que o ser humano faz na natureza. Eu só estou dando um exemplo. Poderia estar aqui, né, a aula toda falando aí de exemplos que podem, né, estar ocasionando. E aí a gente quando vê, né, aqueles 3 círculos bonitinhos junto, né, o social, o ambiental, né, o econômico, ninguém está sendo contra a economia, né? Nós estamos sendo contrários ao excesso do que se tira da natureza, né, e ser sustentável. Então ninguém está falando assim, ó, vamos parar de produzir, vamos parar de consumir. Nós temos que consumir o que nós necessitamos, nós temos que produzir o que nós precisamos, né? Então essa é a relação, né, que o ser humano tem com a natureza. Por isso que sempre se fala, né, tá cada vez pior, mas dá para melhorar. Né? Vai ser lento o processo? Ele vai ser lento, mas sempre dá para melhorar. Então as intenções aí são boas, né? As reuniões são feitas aí, nós temos várias conferências do meio ambiente, as conferências aí surgiram aí na década de 70, né? Porque mais ou menos até a década de 70 se achava que tudo, a natureza surgia de uma hora para outra, aí começou a se ver aí que a reação não é muito isso, mas mesmo assim, né? Nós estamos falando de 1970, né? Nós estamos falando aí de 50 anos atrás, mais ou menos, meio século, e as coisas ainda continuam praticamente as mesmas, né? Então não adianta ficar só no papel.
tem que virar na prática. Aí se cada um fazer a sua parte, logicamente nós teremos aí, né, uma mudança, né, nas características aí dessa questão aí do antropoceno. Tá certo, galerinha? Então é isso aí, pessoal. Nós estamos aí finalizando aí a atividade 1, né, dando exemplos aí na sistematização, porque a gente sabe que a sistematização é a finalização do processo de trabalho de vocês aí na nossa atividade 1 desse componente, que nós vamos continuar aí. Tem mais 4 atividades aí para nós falarmos aí deste componente 3. E aí eu trouxe para vocês aí as orientações para o aluno, né? Então aí nós temos uma atividade de sistematização que está lá no mapa. Recomendamos que os estudantes completem a escala de tempo geológico construída no momento anterior, incluindo a época do antropoceno. E vejam, ó, pessoal, não é falta de material que vocês vão ter. Essas 2 aulas de sistematização, né, nós passamos bastante informações para vocês montarem essa escala aí do tempo geológico, incluindo a época do antropoceno, tá certo? Vamos lá de novo. E aí temos lá pesquisa e saiba mais, né, divulga geologia, né? Que aí nós temos lá o link, vocês podem acessar lá, que tem temas interessantes lá. E aí uma nova rocha foi descrita no Havaí pelos geólogos, né? Denominada aí plastiglomerado, uma matriz de plástico com clastos e seixos de plásticos, que a gente viu na imagem anterior, né? Com diversos aí, e basalto aí, além de conchas, ou seja, é um emaranhado de um monte de coisa aí, né, que na realidade são resíduos, né, de coisas aí que foram utilizadas pelos seres humanos ou resíduos aí, né, deixados aí por seres aí, né, principalmente aí dos oceanos. Então é isso aí, pessoal. Então a gente, nesse todo contexto aí da atividade 1, né, que a gente acabou falando aqui sobre a estrutura, né, da formação, né, passando rapidinho aí pelo universo, né, a formação do nosso sistema solar, dos planetas, né, dando uma ênfase, né, no processo de construção do nosso planeta aí, né, que tem mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos, né, e vejam, né, tanto tempo assim, o nosso planeta ainda se desenvolvendo, principalmente aí na questão geológica, né, desses fatores internos que nós temos aí, desses processos internos que nós temos aí no nosso planeta, né, transformando logicamente o relevo, né, com o vulcanismo, com o tectonismo. Então tudo isso aí foi passado para vocês nessa atividade 1, né, até falando aí de profissões que trabalham com isso, né, a questão aí da estratigrafia, né, mostrando lá os estratos, né, as camadas, né, da superfície terrestre abaixo dela, falando sobre a paleontologia, né, o estudo aí, né, dos seres vivos, né, e principalmente também da geocronologia, que é o estudo, né, cronológico, né, que faz parte, né, dessa nossa atividade 1, falando aí sobre o tempo geológico. Então vejam, né, que até a questão aí, né, porque a gente fala muito disso aí, né, o protagonismo do aluno, né, em cima aí das tarefas aplicadas, das atividades aplicadas, né, a menção aí da importância do professor ingerir essas informações e passar para os alunos para fazerem as atividades, e também tem o mundo do trabalho, né? Quem sabe aí vai aparecer alguém aí para ter um interesse nesse estudo que é muito legal, né? Tem que ter muita paciência, né? Porque pode levar aí, estudos aí levam aí 30, 40, 50 anos, leva a vida aí de um cientista aí que muitas vezes a gente vê, né? Mas que tem aí, né, o reflexo de passar essas informações para a sociedade. Então é isso aí, a atividade 1, ela está nessa formação aí da Terra, né, finalizando aí com, talvez, né, surja aí essa nova época, né, que é o antropoceno, porque já nas próximas aulas a gente já vai entrar nas outras atividades, falando de recursos minerais, né, já falando do solo, que é o tema principal do componente 3, tá certo? Então, é importante vocês estarem assistindo todas essas aulas, né? E seguindo aí os itinerários deste aprofundamento e especificamente deste componente 3 aí que foi passado para vocês nessas aulas aí de introdução, em 2 aulas, no desenvolvimento em 4 aulas e na finalização aí da sistematização em 2 aulas. Tá certo, galerinha? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, espero ter ajudado tanto aí e colaborado tanto com os meus
colegas professores, como meus queridos alunos, e teremos aí outras atividades para nos encontrarmos. Então, valeu e até a próxima.